O santo do dia 9 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida da beata Lindalva Justo de Oliveira e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de abril. A beata Lindalva Justo de Oliveira, nascida em 20 de outubro de 1953, no século XX, no povoado de Sito de Aureia, no Rio Grande do Norte, no município de Açu, no Brasil. Lindalva foi a sexta filha de uma família formada por 14 irmãos. E ainda jovem, recebeu dos pais os ensinamentos da doutrina e da fé cristã da Igreja Católica. Com o pai, João Justus da Fé, Lindalva estava nas Sagradas Escrituras, participava da Santa Missa com a mãe Maria Lúcia da Fé, aprendeu a cuidar das crianças e ajudar os pobres e realizar as tarefas de casa, sem deixar de lado os estudos. Lindalva foi batizada em 7 de janeiro de 1954, no século XX, e recebeu a primeira Eucaristia aos 12 anos de idade. Ao finalizar o ensino fundamental, Lindalva trabalhou como babá em 1971, no século XX, e mudou-se para Natal, Rio Grande do Norte, para morar com a família de um de seus irmãos. Na adolescência, Lindalva participava de atividades na Igreja Católica, mas ainda não havia decidido pela vida religiosa, que foi despertada quando ela ainda morava em Natal. Por meio do convite de uma amiga chamada Conceição, a primeira apresentação dela às Filhas da Caridade aconteceu em um domingo pela manhã, quando ela foi apresentada à irmã Diginária, e ela passou a ficar muito entusiasmada em participar de outros encontros. Passava lá em casa e íamos juntos para a missa e depois íamos visitar o abrigo Jovelino Barreto, disse sua amiga. A irmã Lindalva foi admitida na congregação no dia 16 de julho de 1989, no século XX, em uma missa celebrada por Dom Helder Câmara. Um mês depois, ela escreveu uma carta para as amigas Conceição com as seguintes palavras: "Eu estou muito feliz. É como se tivesse sempre morado aqui. O meu destino está nas mãos de Deus. Mas desejo de todo o coração servir sempre com humildade no amor em nosso Senhor Jesus Cristo." Após concluir a sua segunda etapa do postulado, ingressou no noviciado. A conclusão do noviciado foi no dia 26 de janeiro de 1991, no século XX. Como de costume, ao término deste período, as irmãs são enviadas para a missão. A irmã Lindalva foi enviada para o abrigo de Dom Pedro II, em Salvador, na Bahia, aonde assumiu o pontifício coordenadora do pavilhão de idosos. No Dom Pedro II, a irmã cuidava dos idosos com muito amor, dedicava a dedicação e a alegria, sempre contando e rezando o texto com eles. Suas ações de caridade não se restringiram apenas ao abrigo e também participou do movimentos voluntários de caridade do núcleo da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, aonde visitava idosos e doentes na periferia. Em janeiro de 1993, Augusto Silva Peixoto começou a receber ajuda alimentícia aonde a irmã trabalhava e logo apaixonou-se, e ela sempre deixou claro que não poderia corresponder aos sentimentos dele. Mesmo assim, o assédio perseguiu. "Prefiro que meu sangue se derrame do que ir embora", respondeu a irmã Lindalva quando lhe perguntaram por que não deixava o abrigo. A irmã procurou a diretora do setor social e pediu que chamasse a atenção do homem sobre as suas indiretas indecentes, apenas sobre os seus comportamentos inadequados em relação às regras do abrigo, acreditando que isso seria o suficiente para fazê-lo parar. Mas, ao contrário,
o que se esperado só veio aumentar o ressentimento dele por não ser correspondido. O martírio aconteceu no dia 9 de abril de 1993, no século XX. Era Sexta-feira Santa e a irmã havia participado da via sacra que teve início às 4h30 e em seguida voltou ao abrigo para servir o café aos idosos. Quando estava atrás do balcão onde ficavam os alimentos, foi surpreendida com um toque nas costas. Ao virar, recebeu uma facada mortal na coluna esquerda. Mesmo caída, continuou tendo seu corpo perfurado por Augusto. Foram 44 furações. O assassino permaneceu no local, esperando que a polícia chegasse. Em depoimento, declarou que havia cometido o crime porque a irmã Lindalva nunca cedeu aos seus desejos. No dia 2 de dezembro de 2007, no século XXI, a irmã Lindalva foi beatificada em cerimônia presidida pelo então arcebispo de Salvador, o cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, atualmente arcebispo emérito, no estádio do Barradão. Mais de 25 mil fiéis católicos participaram desse importante momento, além dos irmãos e da mãe da bem-aventurada na época, com 85 anos de vida. Por conta do martírio, não foi necessário a comprovação dos 3 milagres para que se tornasse beata. Por isso, o processo foi considerado um dos mais rápidos da história. Mas para a canonização é necessária a comprovação de um milagre que tinha acontecido após a beatificação. No caso de Beata Lindalva, já existe um episódio sendo analisado pelo Vaticano. O dia da Beata Lindalva é comemorado no dia 7 de janeiro, data em que foi batizada. O Pai Santo, o vosso amor, seduziu o coração da irmã Lindalva, que deixou guiar pelo dever de cuidar do seu pai. Em seguida, pela obediência à fé, acolher a via consagrada no carisma vicentino, dedicação plena aos mais abandonados. A sua vida ganhou também na Sexta-feira Santa a coroa do martírio, o seu hábito azul de filha caridade. Tingida pelo sangue, tornou-se Lindalva Sanguelo Cordeiro, concedei-nos, vos pedimos a graça de sua beatificação, a fim que ela, na igreja, inspire oferta de muitos e seja testemunho perene, límpida da aurora da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de abril. São Máximo, bispo em Alexandria, foi martirizado no Egito no século III, no ano de 282, pelo Império Romano. Santo Eudésio, em Alexandria, no Egito, foi martirizado no século IV, no ano de 306, pelo Império Romano. São Demétrio, mártir, Símeno, na Pornóvia, hoje Esquímeno, na Sérvia, no século IV, no ano de 302, pelo Império Romano. Santo Eupísio, mártir, em Cesareia, na Capadócia, hoje na Turquia, no século IV, no ano de 362, pelo movimento arianismo. São Libório, bispo em Le Mans, na Gália Lionesa, hoje na França, faleceu no século IV, no ano de 389, de morte natural. Santo Acásio, bispo em Armida, na Mesopotâmia, hoje em Drixis, na Turquia, faleceu no século V, no ano de 410, de morte natural. Santa Verdeturdes, que era irmã de Santa Adultides, esposa de São Vicente Maldegário e mãe de 4 santos na Bélgica, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 888. Santo Burgo, bispo de Bouin, em Jumegues, também na New-Zealand, hoje na França, no século VIII, no ano de 730. Faleceu de morte natural. Santa Cacilda, virgem, no lugar de São Vicente, próximo de Beverina, em Castela, região de Espanha, faleceu no século
11, no ano de 1075 de morte natural. São Guilquero, erudito território de Nueres, na França, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1140. O beato Alberto de Santo Purgo, presbítero da Ordem dos Servos de Maria, junto ao Monte Cenário, na Itália, faleceu no século XIV, no ano de 1315 de morte natural. O beato Tomás Toleno, presbítero da Ordem dos Menores, mártir em Tana, na Índia Oriental, foi martirizado no século XIV, no ano de 1321, pela perseguição dos hindus muçulmanos. O beato Antônio Pavone, presbítero da Ordem dos Pregadores, mártires em Brecatário, junto ao Península Pannonhales, na região da Itália, faleceu no século XIV, no ano de 1374. A beata Margarina Rutan, virgem da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, mártir em Dax, na Occitânia, na região da França, no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. A beata Celestina Faron, virgem da Congregação das Pequenas Servas da Imaculada da Conceição, martirizada no campo de concentração de Auschwitz, parte da Cracóvia, na Polônia, no século XX, no ano de 1944, pelo exército nazista, na Segunda Guerra Mundial. A beata Lindalva Justo de Oliveira, virgem da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, martirizada em Salvador, na Bahia, no Brasil, no século XX, no ano de 1993. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 9 de abril, dia que a Igreja Católica celebra a beata Lindalva Justo de Oliveira, brasileira, martirizada aos 40 anos de idade em Salvador, na Bahia, no ano de 1993, no século XX.